Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que era a 9ª. Amém? Assentai-vos. O capítulo de número 3 nos mostra os frutos do arrependimento. Se tem fruto, há uma evidência de vida na árvore. Todo arrependimento é fruto da vida de Deus no homem. João disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Evidencie o vosso arrependimento. Luciano, meu amigo da ADNP, deixa eu grande aí. É preciso ter a evidência do arrependimento. Aí alguns de nós dizemos: mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, então tu desvia. Porque se tu és salvo em Cristo Jesus, todo mundo tem alguma coisa a ver na sua vida. É por isso que a Bíblia nos chama de luz, porque é algo perceptível. Por isso que a Bíblia nos chama de sal, é algo perceptível. Então não adianta carregar a Bíblia de crente e levar o nome de Jesus na boca e viver a mesma vida de outrora, ao ponto de sua família, sua rua, sua cidade, seus amigos duvidarem. Tu, crente, se tu é crente, eu sou Jesus. Tu vai para a igreja, velho? Tu estava no culto. Por quê? Porque tem que ter fruto, tem que ter evidência. Ué, pastor, eu vou falar, eu vou ficar falando que eu mudei? Não, quem fala demais é porque vive pouco ou menos. A luz não fala, só brilha. O sal não fala, só tem sabor. Eliseu não passou dizendo: eu sou um santo homem de Deus. Não. De longe a mulher o avistou e disse: este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha o que Jesus disse, olha o que Jesus disse. E a gente tem que ter muita graça para falar isso. Olha o que Jesus disse: o que os homens dizem que eu sou? O que estão falando de mim? Aí você lê em Mateus, diz: coragem. Mas quando você lê Lucas diz: tendo acabado de orar, perguntou aos discípulos. Olha a resposta: João Batista, Jeremias ou um dos profetas. Fraca a comparação, né? Claro que não. Por quê? Porque ele tinha evidência do que dizia ser, tinha fruto, tinha obra. Onde eu quero chegar? Aqui. Onde? Aqui no texto. Perceba, por favor. Pedro e João subiam juntos para orar. Eu sei que é chato, mas você está vivo. 1, 2, 3, fala comigo. 1, 2, 3. Pedro e João subiam juntos para orar. Valeu não, tá feio. 1, 2, 3. Pedro e João subiam juntos para orar. Posso fazer uma pergunta? E vocês respondem. Pedro pecou? Pecou não, ou ele é patu? Pedro pecou? Pois é, por isso que a história de papa aí tem nada a ver com Pedro. Perceba, por gentileza, que certo dia
Jesus disse: Pedro, Tiago, João, vem comigo. E subiram a um lugar que teólogos, escritores, comentaristas acreditam ser o Monte Tabor. E a Bíblia Sagrada diz que naquele monte foi o lugar da transfiguração. A Bíblia diz que Jesus os levou ali para orar. E enquanto Jesus orava, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João dormiam. Lucas 9. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, que Jesus leva os discípulos ao Getsemane, e ali Jesus vai orar. Lucas diz que por 3 vezes Jesus volta e Pedro, Tiago e João dormiam. E Jesus teve que lhes dizer: vigiai e orai, para não cair em tentação. Perceba o processo da tentação, por favor. Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a oração modelo, não para se repetir, mas para se ter como base. Uma das partes da oração é: não nos deixe cair. Mas no Getsemane Jesus ensina aos discípulos dizendo: vigie e ore para não entrar, porque só cai em tentação quem entrou. Só entra quem não orou, e só não ora quem não vigiou. É um processo. Vigie, ou seja, fica ligado, presta atenção. Fica ligado em quê, pastor? Tem tanto tempo que tu não ora. Tem uns 3 meses. Está 3 meses desviado, irmão. O tempo que você está sem orar revela a distância que você está de Deus. Então Jesus diz: vigie, preste atenção, anda ligado. Orei hoje, orei de madrugada. Será que se eu tiver com sono é porque eu orei? Se eu não estou com sono é porque eu não orei? Será que eu já li Bíblia hoje? Vigiai, orai, para não entrar em tentação, porque se entrar 3 vezes, Jesus vem a eles e eles estão dormindo. Por favor, me entenda. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que as vestes de Jesus brilhavam, seu rosto brilhava como o sol. Sabe o que é aquilo ali? Transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Jesus está dando uma palhinha do que ele é por dentro. Jesus está mostrando aos camaradas que ele é muito mais do que pele humana. Ele é muito mais do que aquele corpo comum. Ele deixa o véu da carne, esse véu, a luz dentro desse véu ultrapassar o véu da carne. Ele revela um pouco da sua divindade. E os camaradas, em vez de estarem na oração, dormem. No Getsemane, no dia da maior batalha, eles, ao invés de orar, dormem. Vou perguntar. Tem gente que não vai ter coragem de falar, não, mas eu falo. Tu não fala, eu falo. Pedro pecou? Quem deixa de orar peca? Então Pedro pecou, igual nós. Porque o pecado te afasta da oração, assim como a oração te afasta do pecado. Quem deixa de orar peca. Quem peca é porque deixou de orar. Simples. Não, é que eu não aguento. Mentira. Não, é que é mais forte que eu. Mentira. Não, é que eu me descobri. Volta para a cobertura. Mentira. Fala assim: eu não oro. Pronto. Não há pecado que não seja destruído pelo poder da oração, da confissão, da humilhação diante de Deus.
Como não orou? Quem está me ouvindo diz? Pouca gente. Quem está me ouvindo diz? Jesus disse: o pastor será ferido. E Jesus continuou: e as ovelhas se espalharão. Vocês vão se escandalizar. Irmão. Pedro levantou e disse: Senhor, todo mundo aqui te nega. Pedrão nega não. Mateus nega, Bartolomeu nega, Felipe nega, Tiago nega, João vai negar também, que eu tô ligado. Agora Pedro não nega não. Vem cá, Pedro. Oi, Senhor. Vou mexer com a cabeça de alguns crentes aqui agora. O galo vai cantar 2, tu vai me negar 3. Aí Pedro, pelo orgulho de Pedro, eu imagino isso. O galo canta, mas eu não nego. Jesus foi preso. Jesus está sendo interrogado. Quando Jesus está sendo interrogado, Pedro se aproxima de uma fogueira. Fala aí, fogueira. Aí quando ele está ali, perto da fogueira, no versículo 55 de Lucas 22, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, pôs os olhos nele. E mulher observa bem, meu irmão. Mulher lembra, mulher guarda. Pôs os olhos nele e disse: você andava com aquele Jesus que está preso. O apóstolo, o discípulo, o homem da intimidade com Cristo, vencido pelo argumento de uma escrava. Aí no 57 ele diz: mulher, eu não conheço esse homem não. Pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. 59, cerca de 1 hora, outro afirmou confiantemente, dizendo: verdadeiramente você andava com ele, porque teu falar te denuncia, você é Galileu. O Galileu era identificado pelo modo de falar. Versículo 60, disse Pedro: eu não sei do que você está dizendo. Mateus diz que Pedro praguejava. Sabe o que é isso? Que Deus me mate se eu conheço aquele homem. E o galo cantou. Quando Pedro nega, o galo canta. No versículo 61, Pedro nega, o galo canta. Quem sai da casa do interrogatório? Jesus. E quando Jesus sai, Pedro levanta a cabeça. Quando Pedro levanta a cabeça, qual é a primeira pessoa que Pedro vê? Jesus. E virando-se o Senhor, Jesus sai, Jesus está aqui, Pedro está ali, Jesus está aqui acompanhado pelos soldados, Pedro está ali. Aí diz a Bíblia que Jesus se virou. Ele se vira na direção certinha de Pedro. Está cheio de gente, irmão, está cheio de gente. Os soldados estão ali, Jesus está esbofeteado, está acorrentado, mas ele consegue parar.